Na minha humilde opinião, hein? Vocês são bons lá, vocês ficam lá opinião nas telinhas brigando. Opinião pobre. Na minha humilde opinião, eu acho assim. Essa conversa da esquerda, ela tá engabelando o povo há muitos anos. E é sempre a mesma conversa. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro lá tá uma desgraça. Lá sempre foi a canhota que tomou. E sempre essa conversinha. É o pobre e não sei o que, a gente vai olhar pro lado social e tal. É uma conversa que vem aí, pelo menos, do Fernando Henrique Cardoso, cara. Que foi o quê? Fernando Henrique era o quê? 90? 94. 90. Depois veio Lula, ficou aquela conversa. Aí a Dilma. Aí teve o Mensalão. O Mensalão, cara, faz 17 anos. O moleque que hoje tem 17 anos vai votar pela primeira vez, ele não viu isso, ele estava nascendo. E a gente vendo esses roubos. Isso é doido. A Petrobras, levar o dinheiro à vontade. E aí vem com a mesma conversa. O cara, ele vem com o mesmo papo que foi falado lá atrás. Analisa o que foi feito. Ele vem agora. Então, quer dizer, analisa o que foi feito, o que foi feito. No governo Fernando Henrique, você falou que essa conversa começou no governo Fernando Henrique. Mas vê o que foi feito no Não, essa social-democracia. Sim, mas o que foi feito? Uma arrumação da economia, fez uma transição para o governo Lula, apesar de, já na época, existir uma polarização. O PT fez uma oposição ao Fernando Henrique que não fez com o Bolsonaro. E a gente vê isso na aprovação dessa PEC dos benefícios agora, em que o PT votou em peso. Uma PEC que favorece Bolsonaro, inclusive eleitoralmente. Jamais faria isso, teria feito isso no governo Fernando Henrique. Como não fez, foi uma oposição duríssima. Tinha mais de 40 pedidos de impeachment no Fernando Henrique. Exato, o PT pedia... Bolsonaro tem mais de 100. Fora Fernando Henrique desde o começo. O que eu digo para você é o seguinte. É o Estado... 120. É o Estado mais liberal. É menos Estado. Você está vendo menos Estado agora, que está desburocratizando, vai acabar. Os caras querem acabar até com... Sim, empresa pública, vender fazenda. Quer tirar essa tudo. gastança agora. Qual gastança? Essa gastança da PEC dos benefícios, quase 340 bilhões de reais. Vai deixar uma herança aí para o próximo governo ou para esse mesmo. Não. Você está juntando números de maneira equivocada. A PEC se resume a 42 bilhões, aproximadamente, que tem a ver com o dinheiro dos dividendos da Petrobras e o valor da venda da Eletrobras, que passa disso, inclusive, com margem. Vai torrar São receitas extraordinárias. Então. Não, tudo bem, é ano eleitoral. Pô. O cara tá jogando o jogo para se reeleger. É uma medida de populista. Mas, por exemplo, você não acha que pelo simples fato da Petrobras estar dando esse puta lucro, até o Correio, que era um lixo, todo mundo falava que era um lixo, tá dando lucro, esse governo é melhor do que ficou 30 anos dando prejuízo, ficou 30 anos lá dando esse dinheiro lá, aquela Bolsa Família. Postales, a corrupção do Postales nos Correios, que até hoje eles estão pagando. Isso, aquela Abreu e Lima que custou 10 bi de dólar. Sim, um absurdo. 10 bilhões de dólares, tudo para comprar voto. Então, quer dizer, vai voltar para isso? E a gente está vendo de novo compra de voto. É isso que está acontecendo. É uma medida populista, é uma medida que vai deixar herança para os próximos governos. A gente está adiando ou antecipando algum benefício aí de estímulo econômico para esse ano. O Selma vai me corrigir aqui, mas para o ano que vem a previsão é de que o crescimento não vai, já está sendo revisado para baixo, né, Selma? Manteve 0,5%, que é um crescimento baixo. E possibilidade de inflação também, e taxas de juros altas, já com uma expectativa mais alta. O próximo governo vai ter que cortar na carne, vai ter que apertar o cinto, vai ter que ter enfim, como vai resolver isso? Mas, de novo, você está fazendo aquela equivalência que a gente vê o pessoal da esquerda fazer constantemente. O que você chama de equivalência? A equivalência que você está falando. Você está falando que o Bolsonaro, aprovando uma PEC emergencial, premente para a necessidade de pessoas mais pobres hoje, pessoas vulneráveis. Que não aprovou no ano passado, quando a situação era pior. Mas a situação está sempre mudando. Não, mas tem uma questão. A situação está sempre mudando. Mas só uma coisa, ele está comparando isso com mensalão / petrolão não tô comparando. Estatização. Eu acho incomparável isso. Mas tem uma questão, Marco, que é o seguinte. Tá, vamos pegar, por que vai dar Vale Uber? Por que você vai ajudar o motorista do Uber? Aí eu pergunto de novo, o Ceará aqui da Dirce, que é o garçom, ele sofreu na pandemia. Mas ele não tem o auxílio garçom. E a merendeira da escola, que também sofreu na pandemia. Então, nitidamente, certas partes da PEC, e aí eu não tô falando que é o Bolsonaro, porque tá o PT, tá todo mundo a favor disso.
estão querendo aumentar o populismo. Agora, não dá pra falar emergente, porque aí quem que julga o que é emergente? O ator fala assim, eu fiquei sem porque cada um olha pro seu rabo. Interesse pessoal. Isso não é uma medida liberal. De forma alguma. Não é uma medida liberal. Mas na pandemia existe alguma medida pra ajudar? Mas não é pra pandemia, isso é porque é ano eleitoral. Pandemia... Só fazer um apontamento aqui. O Diogo falou isso aí, o próximo governo vai ter que lidar com isso, né? Sendo Bolsonaro ou não. Sim. O Bolsonaro fazendo isso e sabendo que vai ter que lidar com isso, você não acha que talvez tenha um plano para que consiga lidar com isso no ano que vem? Porque senão seria um tiro Não, no o plano próprio pé, a eleição a gente vê agora, a economia a gente vê depois. Você acha que reeleição? Primeiro pensar na reeleição, o desespero pela reeleição. Justiça, isso seria o plano de qualquer governo. Que tivesse Exatamente. Para isso existem regras eleitorais que Sim, mas isso vale também pro Lula. Sim. A eleição agora, a corrupção a gente vê depois. Sim, valeria pro Lula. Não é? Se ele estivesse no governo. O preço. Falando nisso, o Petrobras acabou de anunciar, o Bolsonaro está feliz, 4,9% de redução na bomba. Acabou de... Então, mas aí que tá. O que eu acho engraçado, de novo, é a tentativa de fazer a equivalência. Ela é constante, ela é sistemática e falta nuance em algumas análises. Quando, por exemplo, eu falo de ativismo judicial, eu condeno com veemência, porque não tem como você frear ativismo judicial do Supremo e do TSE. Não dá mesmo. O Diogo Schelp, ele, na verdade, acusa o Bolsonaro de tentar manipular as pessoas com a conversa das urnas, com a desconfiança do escrutínio eleitoral que ele carrega junto ao TSE. Então, é essa nuance que nos diferencia. E nesse ponto, sim, eu empurro muito mais a visão de mundo do Diogo Schelp para esquerda. Por quê? Porque é que nem o Dória. Vira e fala, eu sou um liberal social. O Dória falou isso recentemente, antes de desistir da candidatura dele. O Dória é rico. Então, rico pode qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa, exatamente. Mas se rico pode. Transita em qualquer lugar. Categoria rico. Categoria rico é rico. Não é nem esquerda, Luciano Huck. Rico.